Olá pessoal, nós aqui novamente para falar um pouquinho da radiologia industrial e na aula de hoje nós daremos continuidade, né, falar um pouquinho dos ensaios não destrutivos, porque nas aulas anteriores nós falamos um pouco da história, da importância dos ensaios não destrutivos, no que eles contribuiu para esse avanço, né, que a radiologia industrial tem proporcionado, né, em todos esses setores industriais, né, que seja petroquímico, siderúrgica, aviação, ferroviário. Então, tudo isso graças aos ensaios não destrutivos, né, porque sabemos que nos ensaios não destrutivos eles são utilizados para inspeção, né, eles fazem toda uma vistoria, toda uma inspeção sem trazer prejuízo ou modificação alguma nas estruturas a qual está sendo avaliadas. E nesses ensaios não destrutivos, né, existem várias técnicas, né, para inspeção. Vamos falar um pouquinho aqui de uma dessas técnicas, que é a partículas magnéticas, né, como o próprio Tom fala, né, partículas magnéticas, né, que usa-se um campo magnético, tá? É utilizando a localização de descontinuidades superficiais e subsuperficiais em materiais ferromagnéticos, né? Porque sabemos se usa o campo magnético, é preciso que esteja estudando materiais ferromagnéticos. Pode ser aplicado tanto em peças acabadas e semi-acabadas e durante as etapas de fabricação, né? Então, o processo de inspeção ela pode ser desde a das peças até a formação de um produto por inteiro, mas pode ser de passo a passo, né? Desde o início até o final. Temos a termografia, né? Esta está fundamentada na manutenção preventiva e preditiva, né? É, essa preditiva, gente, como se podemos dizer, seria uma inspeção de rotina, entendeu? Tá sempre fazendo aquela avaliação. Em diversos segmentos, tais como industriais, metalúrgicas, né? Indústrias metalúrgicas, químicas e têxteis, siderúrgicas, plásticos, cimento, petroquímicas, papel e celulose, condomínios comerciais e residenciais, etc. É uma técnica que busca muito, ele não fala, é usada mais de rotina, podemos dizer assim. O processo consiste no registro gráfico da temperatura de diversos corpos ou materiais por detecção de radiação infravermelha, por eles emitida quando submetidos ao aquecimento. A termografia ela permite a inspeção de grande quantidade de equipamentos em um curto espaço de tempo. Tá? Essa é uma vantagem, né, que a termografia tem em relação às outras técnicas de ensaio, né? Ela consegue, né, fazer uma vistoria em grande quantidade de equipamentos em pouco tempo. Tá? Emissão acústica, controle de qualidade de soldas, o monitoramento contínuo de estruturas e detecção de defeitos em materiais compostos e a localização de vazamentos de tubulações, né? Esses materiais compostos, né, podemos dizer assim, seria, como se diz, quando algum produto que na sua formação utilizou-se de outros materiais, né? Seria um material composto, entendeu? De outro material para adquirir um produto de maior durabilidade, de melhor qualidade, né? Então seria esses materiais compostos, né? Seria um material mais, assim como diz, composto, que utilizou de outros materiais para a formação de um. Dentre suas vantagens, destaca-se o fato de detectar os sinais emitidos pela estrutura sem nada introduzir nela, como feixe de radiação eletromagnética ou pulsos de ondas, sendo assim uma técnica de caráter passivo e a análise de ensaio é feita em tempo real. Tá? Temos também essa técnica de correntes parasitas, né? Essa também utiliza um campo magnético, que é gerado por uma sonda ou bobina alimentada por corrente alternada, que produz correntes induzidas. Então, correntes parasitas
na peça sendo ensaiada. A presença de descontinuidades superficiais e subsuperficiais, como trincas, dobras ou inclusões, assim como mudanças nas características físico-química ou estrutura do material, né? Então, qualquer alteração, né, que é presente nessa técnica será detectado também. Temos o líquido penetrante. Nessa técnica, é um método desenvolvido especialmente para a detecção de descontinuidade, essencialmente superficiais, e ainda que esteja aberta na superfície do material. Tá? Teve aí um diferencial, né? Enquanto as outras técnicas anteriores, nós temos dito que usa as técnicas tanto para superficiais e subsuperficiais. Né? Nessa líquido penetrante, ela é mais voltada para superficiais. Muito usado em materiais não magnéticos, como alumínio, magnésio, aços inoxidáveis, austênticos, e é também aplicada em cerâmica vitrificada, vidro e plástico, né? Igual quando usa o campo magnético, precisa ser de algum material ferromagnético, né? Já nesses casos aí, como foi dito, de alumínio, aços inoxidáveis, que são materiais não magnéticos, né? Então utiliza-se o líquido penetrante. Nesse método, ele consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido. Após a remoção do excesso de líquido da superfície, faz-se sair da descontinuidade o líquido retido através de um revelador. A imagem da descontinuidade fica então desenhada sobre a superfície, né? Uma observação que quando se inspeciona peças para investigar a ocorrência de defeitos internos, temos dois métodos mais comuns, né? Quando o estudo é mais internos. Nós temos falado alguns estudos, igual, por exemplo, o líquido penetrante, que é voltado praticamente para as superficiais, né? Mas quando se tratamos de defeitos internos, aí sim, temos dois métodos que são mais comuns, que é a radiografia e o ultrassom. Ambos os métodos eles podem detectar descontinuidade de poucos milímetros de extensão com alta sensibilidade, né? Então, para esses estudos, né, internos, a radiografia e a ultrassonografia são os métodos mais viáveis, né? E que apresentam assim, um resultado de altíssima qualidade, né? Por causa dessa sua alta sensibilidade. Esses métodos são utilizados principalmente nas indústrias de petróleo e petroquímica, nuclear, alimentícia, farmacêutica, na inspeção de soldas e fundidas e ainda na indústria bélica, para inspeção de explosivos, né? Então, são alguns meios, né, onde elas são principalmente mais utilizadas para inspeção. Técnicas para execução dos ensaios não destrutivos radiográficos, né? Como temos dito aí nas radiografias, né, industriais, e para realizar elas é necessário algumas técnicas, né? Temos aqui, vamos dizer, temos a técnica de parede simples, né? Nessa técnica, o feixe de raio-x ele atravessa uma única parede, sensibilizando o filme radiográfico, tá? Como o próprio nome diz, uma parede simples. Temos uma parede, coloca-se o filme atrás e assim com a fonte radioativa, com o tubo de raio-x, né? E assim é irradiado. E assim que atravessa essa parede, né? O filme é radiografado, né? E assim captando essa imagem de técnica de parede simples. Existem outras técnicas, tá? Também. Temos aqui a técnica de parede dupla vista simples, né? A anterior que nós falamos foi a técnica de parede simples. Agora essa aqui tem um diferencial,
É a técnica de parede dupla de vista simples. O feixe de raio-x ele atravessa duas paredes, demonstrando no filme, e a parede mais próxima a ele. Tá? Então, a imagem qual vai ser captada pelo filme vai ser a que está mais próxima, né? Onde o filme está mais em contato. Essa sim que vai ser a imagem a qual vai ser estudada, tá? Então é a técnica de parede dupla vista simples, né? Onde o feixe de raio-x atravessa duas paredes, demonstrando no filme a parede mais próxima a ele. Se temos duas paredes, então coloque seu filme da parede, qual está sendo estudada. O raio atravessa nas duas e aquela que o filme está próximo que será registrado aquela imagem. Nessa técnica aqui, já temos a técnica de parede dupla, vista dupla, né? Parede dupla e de vista dupla. O feixe de raio-x ele atravessa três paredes, né? Demonstrando no filme as duas paredes mais próximas a ele. Viu a diferença, né? Aqui na técnica da parede dupla, vista simples, né? São duas paredes onde o filme será registrado a imagem da parede mais próxima. Já na técnica de parede dupla, vista dupla, né? O feixe de raio vai passar por três paredes, registrando a imagem das duas últimas paredes qual o filme está sendo estudado. Temos também a técnica da sobreposição. Utiliza-se dois ou mais filmes para cobrir a área de um objeto radiografado, né? Então, nessa técnica, utiliza dois ou mais filmes para cobrir a área de um objeto radiografado. Chamamos essa técnica de sobreposição. Essas técnicas, esses são técnicas, né, voltadas para o ensaio radiográfico. Não podemos deixar de esquecer, nós não podemos esquecer que esses ensaios eles não alteram nada na estrutura a qual está sendo estudada. Sabe? Não alteram desde químico, físico, não ocorre nenhuma alteração. E são métodos assim, voltados para inspeção. Tá? Tanto para igual de rotina, simplesmente para ver se está tudo ok, se não apresenta nenhum problema, como também detectar aonde é que esteja apresentando alguma descontinuidade, né? Alguma trinca, alguma fissura na estrutura. Então, assim, igual na aula anterior nós temos falado dos scanners, né? Muito utilizado na aviação, então, assim, nos aeroportos, eles utilizam muito, assim, para vistoria das malas, para ver do que está sendo transportado, se o avião está tudo ok. Então, assim, hoje a radiologia industrial está muito presente em várias regiões, né? Quantos dos alimentos que nós estamos ingerindo, que eles passam pelo processo de irradiação, né? Para inibir a fertilização, ou seja, retardar essa fertilização, que às vezes podemos dizer o alho. Né? Um alho que não passa por um processo da radiologia industrial, ele não passa por um processo de esterilização, né? De inibição de fertilização. Aí assim aquele que não passou com pouca semana, aquele alho já começa a brotar, já começa a nascer. Mas aquele que é passado pelo processo da radiologia industrial, ele já vai inibir essa fertilização, ou seja, vai dar uma maior durabilidade no tempo daquele alimento nas prateleiras do supermercado, né? Assim, não trazendo trazendo assim, grandes prejuízos ao mercado, né? Porque sabemos que tem muitos alimentos que em poucos dias ele já entra num processo de putrefação,
exemplo, tomate, ele se perde com muita facilidade. Então todos esses processos da radiologia industrial, eles não alteram essa qualidade deste alimento, né? Eles inibem, né? Aconteceu a inibição, a inibir, dando uma maior durabilidade deste alimento, sem trazer prejuízo, né, na qualidade deste alimento. E nem, principalmente não trazendo nenhum dano, algo nocivo à saúde do consumidor. Tá? Mas devemos saber que tudo aquilo que passa pelo processo de radiação, aquele elemento, aquele alimento, né, ele precisa ser identificado, que ele passou pelo processo da radiação. Tá? Ele precisa ser identificado esse meio de tratamento que foi utilizado. Então, vimos, né, que a radiologia industrial, todo esse processo está presente, tanto na aviação, na siderúrgica, petroquímica, alimentícia, na farmácia, né? Muitos produtos farmacêuticos, né, hoje são passados por esse processo de radiação. Mas tudo isso graças aos ensaios não destrutivos, né? Porque eles não vêm trazer nenhum prejuízo na qualidade e nenhuma alteração na sua composição, tanto química, física, daquele produto a qual está sendo inspecionado, está sendo tratado. Tá? Então, assim, é uma área que está evoluindo grandemente, tá? É uma área muito interessante para nós, para você, estudante, né, que queira se especializar cada vez mais e mais nesta área, né? Nas demais aulas nós vamos estar estudando um pouquinho, falando mais um pouco sobre essa radiologia industrial. Vocês vão perceber algumas diferenças quanto à radiologia médica, né? Para atuar na radiologia industrial é preciso que tenha uma qualificação. O profissional ele precisa fazer um curso de 40 a 80 horas, ter essa qualificação e receber um certificado do órgão, né, do MEC, né, da CENEM, para estar exercendo essa profissão. Porque a CENEM que aplica a avaliação para ver se você está apto para exercer a profissão de técnico na radiologia industrial, né? Agora, para nós da radiologia médica, sabemos que não temos essa prova. A CENEM não precisa fazer um exame, um teste com a gente para assim recebermos um certificado, né? Basta nós fazermos o curso, né? Normalmente, como vocês já estão fazendo, assim concluindo, vocês já estarão aptos a estar exercendo a profissão legalmente, né? Desde que, lógico que procure o conselho, a radiologia, para assim estar com a sua carteira profissional, né? Mas este exame que é aplicado pela CENEM para um técnico em radiologia industrial, nós não precisamos fazer, tá? Mas é uma área interessante, uma área que está crescendo constantemente. E temos aqui as produções de raio-x. Elas temos aqui esse esquema de um tubo, né? Vemos aí o catodo, o filamento. Assim o filamento ele é aquecido, né? E assim vai acontecer o que? A produção dos elétrons, né? Então, com aquela produção, os elétrons irão ficar excitados, né? E assim serão disparados em direção ao alvo, que no caso é o anodo, que também contém filamento de tungstênio. E assim, nessa colisão, vai haver a produção do raio-x, né? Sabemos que nessa produção do raio-x vai produzir também o quê? Calor, não é assim? Então, por isso, né, dentro da ampola, dentro do tubo, é necessário que tenha, né, algo para refrigerar, né? Que muitas das vezes pode ser um gás, pode ser um óleo, muito comum o óleo, para ajudar no resfriamento do tubo.
Os raios-x emitidos pelo aparelho apresentam uma variedade muito grande de comprimento de onda, ou seja, que a energia varia de uma forma contínua, né? Então, assim, a radiação produzida no raio-x, no raio gama, há uma variedade, né, no comprimento de onda, entendeu? E assim, nesse raio-x, sabemos aqui que quando há essa produção, além de produzir igual, quando há aquela colisão, 99% não é calor, né? É apenas 1% de raio-x. E sabemos que quando há aquela liberação do raio, temos ali o que? A presença do feixe primário, né? Mas também temos os raios secundários, né? Podemos até chamar assim de raios, radiação de fuga, né? Eles não têm a mesma, eles variam assim em relação ao seu poder de penetração quanto um raio do feixe primário. Os equipamentos de raio-x para uso industrial. Os raios-x são produzidos em ampolas especiais. Os tamanhos das ampolas ou tubos são em função da tensão máxima de operação do aparelho, né? Então, quanto mais, vai ser de acordo, quanto maior essa tensão, maior a força, o poder deste aparelho de raio-x. Refrigeração do anodo, como eu tenho dito anteriormente, né? A refrigeração por radiação. Neste caso, o bloco de tungstênio, que compõe o alvo, né? O anodo, se aquece e o calor se irradia pelo anodo, né? Então, o cátodo é acelerado, né? Ali temos o filamento de tungstênio, que ali vem a produção dos elétrons, que será vai sofrer uma colisão com o anodo, né? Que também contém o tungstênio, e assim produzindo o raio-x. E o calor em excesso é resfriado pela circulação de óleo ou gás ao redor da ampola. Os aparelhos de baixa tensão no tubo podem ser resfriados por ventiladores, né? Se ele de baixa tensão, então ele tem seu poder, essa condição de produção é menor do que um de alta tensão. Então, assim, ele pode ser resfriado com ventiladores. Agora, de alta tensão, já é necessário que seja com óleo ou gás. Refrigeração externa por circulação forçada de água. A refrigeração é limitada, principalmente se o aparelho for operado continuamente e exposto ao sol. Neste caso, a circulação de água por uma serpentina interna à unidade geradora é eficaz, permitindo o uso do aparelho por longos períodos de uso. Nessa condição aqui, a sua processo de refrigeração é com água. Então, pessoal, essa é a nossa terceira aula, tá? Vamos finalizar aqui. Logo mais teremos a nossa quarta aula, abordando mais um pouquinho da radiologia industrial, né? Espero que todos tenham compreendido, tá? Todo esse processo de ensaio não destrutivo, dessas técnicas, né? Desses ensaios, muito comum na radiologia industrial, né? E todo esse processo, notamos que a composição da ampola é muito parecida com a da ampola da radiologia médica, né? É lógico que ela é produzida de uma forma mais especial, né? E também há uma variação em relação à tensão do aparelho, né? A tensão do aparelho de radiologia industrial é bem maior do que a radiologia médica, tá? Então, leia a apostila, tá? Tá aqui a nossa videoaula. Vamos fazer os estudos dirigidos para que assim vocês consigam assim compreender melhor a radiologia industrial. Mais uma área bacana, entendeu? Que vale a pena dedicar a ela e assim vocês terão muito sucesso no mercado de trabalho, viu? Então assim, até a nossa próxima aula.